Olá, queridos alunos, estamos começando mais uma aula sobre teologia bíblica do Novo Testamento. Bom, aula passada nós falamos sobre o contexto histórico do Novo Testamento. Eu acredito que vocês se lembrem, nós falamos sobre o contexto, ou melhor, sobre a importância, né, a fim de fazermos uma boa teologia bíblica, nos atentarmos ao contexto cultural, político e religioso do primeiro século, certo? Falamos também sobre as características gerais do reino, ou seja, eu enumerei aqui, com base nesse livro, né, A Vinda do Reino, do Hermann Ridderbos, sobre as características como sendo teocêntrico, dinâmico, messiânico, futuro e presente. Mas nós falamos muito rapidamente apenas sobre a ideia do já, mas ainda não reino, né? Ou seja, a ideia de um reino já presente, todavia ainda aguardando cumprimentos futuros, ok? Falamos isso porque afirmei que a teologia do Novo Testamento trabalha com essa tensão de um reino já inaugurado, mas ainda não em sua totalidade, ok? Então, hoje, como já anunciamos na aula passada, vamos falar sobre a teologia bíblica de Jesus Cristo, segundo nos escreveu João, ou popularmente falando, né, a teologia bíblica de João. Bom, mas vamos, antes de mais nada, relembrarmos a nossa definição de teologia bíblica, né? Bom, trabalhamos em cima desta definição do Gerard Voss, que diz o seguinte: teologia bíblica é a disciplina que estuda a progressão da revelação divina na Bíblia, focando em como os temas e doutrinas são desenvolvidos ao longo da história da redenção, prestando atenção ao contexto literário e histórico de cada livro. Ou seja, nós vimos que quando falamos de teologia bíblica, estamos trabalhando, ou é a disciplina que foca em estudar a progressividade da revelação. E muitas vezes faz isso focando em alguns temas específicos das Sagradas Escrituras ou até mesmo em algumas doutrinas, né? Eu prefiro a nomenclatura temas, ok? Aí vimos que quando falamos de respeitar esta progressividade revelacional, é porque a teologia bíblica, ao contrário da teologia sistemática, ela não fundamenta ou formula doutrinas, mas ela estuda como é que esses temas ou estas doutrinas foram reveladas ao longo da história da revelação. Eu me lembro que eu dei este exemplo da semente, ou seja, a teologia bíblica vai ver como é que esta semente, ou esta nomenclatura, ou este tema, ou esta doutrina foi apresentada, por exemplo, lá no Gênesis, como esta nomenclatura ou este tema foi apresentado e ampliado no período da monarquia, e assim sucessivamente, ok? Então, calçado nessa nossa breve definição, neste nosso relembrar do que nós vimos, né? Vamos então agora tentar entender o que João propõe em seu evangelho, ou melhor, no evangelho de Jesus Cristo, segundo a sua escrita, né? Segundo a sua pena, vamos dizer assim. E nós teríamos aqui inúmeros temas que nós poderíamos abordar. Eu separei alguns, né? A gente tem que trabalhar aqueles que a gente julga mais pertinente. Então, o primeiro tema que eu gostaria de abordar com vocês é a ideia do Logos de Deus. Se você olhar para os evangelhos, você verá que o único livro ou o único evangelista que vai nos apresentar este tema, ou seja, o Logos, é João. Então, é um tema extremamente caro à sua teologia. E aqui deixa eu fazer uma observação. Toda a teologia do Novo Testamento, seja os evangelhos, sejam as cartas, qualquer escrito, lembrem-se que eles não foram feitos no vácuo, mas eles foram feitos mediante um diálogo
com os fatos, com os acontecimentos históricos. O que eu quero dizer? Pense, por exemplo, nas cartas. Geralmente elas são respostas a demandas da própria igreja. Então a igreja passava por algum problema, alguma inquietação, em que precisavam ali, né, de uma intervenção, de uma resposta, de um esclarecimento, de uma elucidação. Então, por exemplo, Paulo ou qualquer autor bíblico assim fazia. Por que eu digo isso? Quando nós estamos falando do Evangelho de João, em especial sobre este termozinho aqui, o Logos, a gente não pode perder isso de vista. Ou seja, existia embrionariamente, digo embrionariamente porque os estudiosos dirão que o gnosticismo ele marca essencialmente o período do segundo século, né? E como nós estamos trabalhando no primeiro século, muitos teóricos dirão que o gnosticismo, enquanto sistema de pensamento, ainda não existia. Todavia, também há um consenso de que, embora de forma sistematizada este sistema de crença, né, de pensamento só apareça no segundo século, de forma embrionária, isso era comum já no primeiro século. Tanto que aí se fundamenta o porquê que João escreve ou se apropria deste termo já conhecido e usado para se referir à segunda pessoa da Trindade, ou seja, o Logos de Deus. Podemos ver isto já no seu primeiro capítulo, em seu primeiro versículo. Perceba que ele diz assim: no princípio era o verbo. A palavra aqui é logos. Então, era no princípio era o logos. E o verbo ou logos estava com Deus. E o verbo ou o logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Queridos, antes mesmo de a gente adentrar nessas questões do gnosticismo ou do proto-gnosticismo, a gente precisa ver aqui a semelhança desta narrativa com Gênesis capítulo 1. Perceba que existe uma íntima relação, até mesmo estrutural ou teológica, entre este escrito de João e o escrito em Gênesis capítulo 1, que vai até o capítulo 2, versículo 3. Olha que coisa interessante. Quando você vai para Gênesis 1, o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando você faz uma análise ou uma leitura comparativa entre esses dois textos, fica muito claro que João está querendo demonstrar aos seus leitores a presença de Jesus Cristo no ato da criação. Enquanto Gênesis apenas diz, pelo menos nesses dois primeiros versículos, que quem criou todas as coisas foi o próprio Deus, em João, o texto nos mostra que as coisas foram feitas por intermédio de quem? De Jesus Cristo. E talvez você diga, mas então isto é uma interpretação ou um acréscimo de João. Não, de forma alguma. Existe uma palavrinha ou uma doutrina na teologia sistemática chamada de criação fiat, ou ordem fiat, melhor dizendo, que é a ideia expressa aqui no versículo 3, por exemplo. Perceba que tudo o que foi feito aqui no versículo 1 foi feito pelo poder criativo da palavra de Deus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. O que João está nos mostrando é que este disse Deus, este poder oriundo da sua palavra, ou melhor, que as coisas só foram feitas ou só foram trazidas à existência pelo poder da sua palavra, o que João está nos dizendo em seu evangelho é que era Jesus Cristo. Esse disse Deus, obviamente nós estamos falando de um autor inspirado. Ele está associando esta ideia da palavra comando à segunda pessoa da Trindade. Ou seja, ele está nos mostrando que não só o Espírito Santo já estava presente no ato da criação, pairando sobre as águas, como
As coisas que existem só existem porque o comando, o verbo, o logos, a palavra de Deus efetuou o comando e assim as coisas passaram a existir. Podemos ver isso em todos os 6, 7 dias da criação. Perceba que no segundo dia disse Deus: haja firmamento. Palavra, o Logos, deu o seu comando e as coisas passaram a existir. Assim sucessivamente. Ou seja, podemos presenciar, segundo a explicação de João, Jesus Cristo realizando a criação ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês se lembram que em algumas dessas aulas eu disse que o Novo Testamento não só esclarece, mas muitas vezes amplia a nós a revelação que estava de forma embrionária ou muitas vezes não tão clara a nós? É justamente isso que ele está fazendo. Enquanto Gênesis diz que Deus criou todas as coisas e nós não temos menção do que aquele haja, refere-se à segunda pessoa como sendo o poder da sua palavra, João, diretamente inspirado por Deus, assim o faz. Perceba nesse gráfico. Gênesis 1 diz que Deus criou todas as coisas que existem. Gênesis 1:2 diz que estas coisas que Deus criou de uma única vez estavam sem forma e vazia. Salvo engano, a palavra aqui no hebraico é Tohu Vabohu. Eu não me lembro agora a pronúncia, me perdoem aqui, tá? Mas a ideia é de que a terra estava caótica, ou seja, em desordem. Desordem no sentido oposto de algo em ordem. Então, o que acontece? O Filho, agora associando os dois textos, né? Jesus Cristo, a palavra, o Logos, começa a colocar as coisas em ordem. Ou seja, ele começa a estabelecer o lugar e a função de cada uma destas coisas. Como nós não temos muito tempo e nós não estamos trabalhando a teologia bíblica do Gênesis, eu vou deixar aqui uma excelente indicação de leitura. É de um autor muito conhecido, em especial no círculo reformado, chamado Gerard van Groningen. Né? Todos os seminaristas, pastores, pelo menos de cunho reformado, passam por esse autor. Então é uma leitura essencial, pelo menos no que diz respeito à tradição reformada. São 3 volumes. Nesse primeiro volume, que é o volume que ele vai trabalhar o Gênesis, que, ao meu ver, é o principal livro dessa trilogia, ele vai trabalhar de forma minuciosa esta tripartição, demonstrando que a criação lá no Gênesis, embora não revelada de forma explícita no Gênesis, mas depois revelada por João e outros, né, de forma mais clara e elucidativa, foi uma ação tripla, demonstrando Pai, Filho e Espírito Santo, tá? E não só ele, para aqueles que são mais familiarizados, né, com a literatura reformada, outros teólogos assim também farão. O próprio Luiz Berkoff, Herman Bavinck, enfim, eu poderia trazer uma lista enorme aqui. Mas aqui fica apenas aquele gostinho, ainda que do espanto ou da curiosidade em se aprofundar, tá? É uma excelente dica. Mas veja, eu quero sair um pouquinho agora dessa questão de João falando ou usando o termo logos, né, para se referir à palavra, ao poder criativo de Deus, referindo-se à segunda pessoa da Trindade, para já apresentar um dos principais oponentes do primeiro século, já no primeiro século do cristianismo, o gnosticismo ou o proto-gnosticismo, né? Eu me lembro que na minha graduação, a minha monografia foi um estudo sobre o gnosticismo no primeiro e segundo século. Então eu garanto a vocês que isso aqui é um balaio de gato. Em que sentido? São várias influências, não só de religiões de mistério, mas também de matrizes orientais, enfim. Mas alguma das características que marcam o gnosticismo é a sua dualidade entre bem e mal. Ou seja, aquela concepção, por exemplo, que a matéria é essencialmente má e o aspecto imaterial é bom, isso não é
cristianismo. Isso é oriundo do gnosticismo. E não só isso, o gnosticismo, nas suas mais diversas formas, trabalha um tipo de redenção advinda da intelectualidade, de um conhecimento. Tanto que gnose, que vai dar origem a gnosticismo, é a ideia de uma redenção por meio de um tipo de conhecimento místico. Tá? E por que, que nós podemos dizer que João já estava aqui se apropriando de um termo amplamente conhecido no seu contexto histórico? Lembrem-se que nós estamos falando de um contexto helênico, nós estudamos isso na aula passada. Ou seja, em que pontos positivos foram trazidos ao cristianismo, mas também pontos negativos, e um deles foi esta certa aproximação de religiões, ou deste pluralismo religioso, de matrizes orientais ou místicas. Então perceba que quando João está dizendo que o Logos estava com Deus e o Logos era Deus, ele estava dizendo que a concepção gnóstica ou protognóstica era equivocada, errada. Por quê? Porque o sistema gnóstico que nós conhecemos no segundo século, que de forma embrionária já se evidenciava no primeiro século, dizia mais ou menos o seguinte, para explicar a criação do mundo. Eles diziam que o Deus deles, que depois quase transformou-se no Deus do cristianismo, sendo essencialmente bom, não poderia ter um contato, não poderia ser o criador da matéria, porque logo ele criaria algo mal. Então o que ele fez, segundo a mentalidade gnóstica, ou sistema gnóstico? Criou um ser intermediário. Quem é esse ser intermediário, segundo o gnosticismo? O Logos. O Logos cria a matéria. Então ele é o ser intermediário entre o mundo não material e o mundo material. Só que este ser intermediário, ele não é Deus, porque ele também é uma criatura. Então perceba que quando nós estamos lendo este primeiro versículo do primeiro capítulo de João, João intencionalmente faz questão de nos mostrar que este ser não é um ser intermediário conforme a concepção gnóstica, mas é um ser intermediário que sim, segundo o próprio texto, fez todas as coisas, mas não porque a matéria é má, porque depois nós veremos que ele se encarnou nessa matéria. Mas ele fez porque ele era a semelhança ou ele era como o próprio Deus. O texto de João vai dizer isso. Ele estava com Deus, ele era o próprio Deus. Nós não teremos aqui condições de nos aprofundar, mas nós podemos sim afirmar. E aqui fica uma dica. Se aprofunde, né, no sistema gnóstico, principalmente do segundo século, que é de Valentino, e tantos outros que aparecerão. Marcião, muitos dizem que era gnóstico, né? Enfim, e você entenderá ou conseguirá relacionar os escritos joaninos em sentido de se opor a este sistema que estava cada vez mais ganhando adeptos, em especial dentre os cristãos. Tá bom? Bom, um outro tema importante é o tema da encarnação desse Logos. Então, perceba que se no primeiro momento eu trabalhei a ideia de que Jesus é o Logo de Deus, a palavra, a sabedoria, a pessoa por quem foi feito todas as coisas, eu não, né, o texto bíblico. Agora, um tema caro para a teologia de João é que este Logos, esta palavra, tomou forma, ela se encarnou. Isso é importante por quê? Porque se no primeiro momento o gnosticismo diz que a matéria é má, João está dizendo que o Filho de Deus, o próprio Deus, tomou forma humana. Isso já cai por terra, ou deveria pôr por terra, este dualismo gnóstico maniqueísta que muitas vezes ainda impera nos dias de hoje. Quem nunca ouviu? A matéria é má, carne é má, como se referindo-se ao aspecto material da nossa existência. Isso não é cristianismo. Isto pode ser platonismo, gnosticismo, maniqueísmo, mas não cristianismo. E talvez alguns de vocês se assustem com essa minha afirmação. Por quê? Porque há muitas tradições, de forma irrefletida, assumiram esta ideia dual,
de bem e mal, expresso pelo material e pelo imaterial. Olha o que João vai dizer aqui, ainda no capítulo 1, mas agora no versículo 14. E o verbo, o Logos, o Filho de Deus, que é o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então perceba que o que João está dizendo aqui, em entrelinhas, ou o que nós deveríamos entender, é que este dualismo gnóstico, maniqueísta ou até mesmo platonista, que entende a matéria como sendo algo mal e o bom como sendo apenas o imaterial, não deve ser associado por nós, porque o próprio Deus se encarnou. Isso significa dizer que o pecado não habita na nossa carne no sentido físico ou material do termo, mas quando a Bíblia faz menção de que o mal habita em nós, isso refere-se à nossa natureza, que também é algo imaterial. Ok? Então percebam que este dualismo não está ou não coaduna-se com a teologia bíblica de João. Ok? Então, o que João já está dizendo aqui é que nós não podemos assumir esta concepção gnóstica. Isso ainda vai ser melhor expresso na primeira carta. Eu sei que nós teremos uma aula sobre as cartas, mas eu quero trazê-la à discussão a fim de mostrar como isto era uma preocupação de João. Então, vamos ler o que diz 1 João 4, do 1 ao 3. Diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. E o motivo, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E como é que poderiam ser provados estes profetas ou espíritos destes profetas? Segundo João, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, ou seja, se encarnou, não era uma aparência, não era apenas algo semelhante à matéria humana, mas veio em carne, este é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus procede de Deus, ou que vem em carne, é do anticristo. Então perceba que o que ele está já combatendo aqui, obviamente isso aqui depois vai acarretar em outras heresias, que eu não vou dar a nomenclatura aqui agora, para que a gente não se confunda ou se perca, né, nessa disciplina. Mas a ideia é que, para João, era necessário que as pessoas compreendessem, primeiro, que Jesus não era uma aparência humana, ou uma aparente pessoa. Não, ele era alguém, sim, que vestiu-se da plena humanidade, inclusive de uma matéria que não é má. Ok? Podemos ver isso também em João capítulo 1, versículo 14, desde que nós já vimos. Ele habitou, sim, num corpo, se fez carne, mas mas mais do que isso. Existe algo muito lindo aqui. Esta ideia de que este verbo que se fez carne habitou entre nós, é a ideia de que ele tabernaculou entre nós. Essa palavrinha que está escondida aqui, né, o termo grego, atrás da palavra habitou, é o tabernaculou. É a ideia de que ele esteve entre nós. E aqui é muito lindo porque algumas pessoas dizem o seguinte, né, de forma também equivocada, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, fazendo menção a um texto do Antigo Testamento. Se as pessoas estiverem aguardando isso, elas estão aguardando algo que não mais acontecerá, pelo menos no que diz respeito a esta profecia. Por quê? O texto está mostrando que se antigamente Deus vivia ou habitava, né? Desculpe aqui o termo inapropriado, mas em tendas, porque o texto diz que ele não habita em tendas, né? Mas ele tabernaculava com o povo no deserto. Ou seja, se fazia presente enquanto o povo tabernaculava. Mas isso mediante a manifestações teofânicas. E por que o texto falou ou dizia que esta casa teria uma glória maior? Porque agora não seria mais uma manifestação teofânica, mas o próprio Deus se encarnaria, entraria no templo e conviveria conosco por alguns anos, vamos dizer assim. Tá? Mas voltemos ao texto. O que João está nos mostrando aqui é que Jesus Cristo tabernaculou.
Lembra a ideia do promessa, cumprimento? Então perceba que João ele está aqui também trazendo uma ideia de uma promessa ou de uma profecia cumprida. O Logo de Deus, Verbo, a segunda pessoa da Trindade, não só se fez carne, mas tabernaculou, andou entre nós, cumprindo uma antiga profecia. João 3, 16 a 21 diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E muito interessante porque João não só diz que o Verbo habitou entre nós, se fez carne, o Logo de Deus, mas chama o Logo de Deus de Filho de Deus. E não só isso. Este Filho de Deus é o Salvador do mundo. Perceba que o texto está nos dizendo, ou João está nos lembrando, de que Jesus não veio para condenar o mundo, porque o mundo já foi condenado na queda de Adão. Mas ele veio para salvar o mundo. Então, é muito lindo isso, porque João está nos mostrando uma progressividade. Ele está apresentando Jesus Cristo como sendo a palavra que criou todas as coisas, esteve com Deus, a primeira pessoa desde o início, afinal de contas, eles coexistem desde sempre, que este verbo, esta segunda pessoa da Trindade, tomou forma humana, se encarnou, tabernaculou conosco, e não só isso, veio para nos salvar. Você vai ver que é muito comum no linguajar de João a ideia de que o Salvador esteve conosco, mas o mundo não o reconheceu. Ou seja, é ou faz parte da sua teologia. E aí ele ainda diz, né? O julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E o motivo? Porque suas obras eram más. João vai trabalhar muito com esta oposição de termos, luz e trevas, né? Isso é muito característico de João, fazer essa contraposição a fim de apresentar a sua teologia. Ou seja, a luz, Jesus, veio para trazer luz às trevas, ou seja, para nos tirar de um caminho de perdição e nos levar para o seu maravilhoso reino. Então, perceba que João está trabalhando ou está construindo uma teologia, tá? Então veja que já nesse início podemos dizer que, segundo João, Jesus Cristo, o Logo de Deus, é o Criador. Esteve com Deus na criação. Ou seja, ele não é criatura intermediária, mas é a segunda pessoa da Trindade, por qual todas as coisas foram feitas. Segundo, Jesus Cristo, o Logos de Deus, se encarnou, pondo definitivamente por terra a ideia dualista de que a matéria é algo mal. Não, muito pelo contrário, tudo que Deus fez é bom. Quando nós herdamos ou assumimos uma natureza corrupta em Adão, fizemos isso não no aspecto material. A parte material sofre as consequências daquilo que é imaterial. Nada habita na nossa natureza. As doenças, que são coisas muitas vezes materiais visíveis, são oriundas de algo imaterial, do pecado que infelizmente herdamos do nosso primeiro representante. E por fim, vemos que João está aqui construindo uma teologia do Logos, né? De que este Logos, ou Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Ok? Mas existe aqui também um terceiro tema muito importante, caro à teologia joanina, que é a ideia da divindade de Jesus Cristo. Ou seja, este Logos não é só a palavra pela qual todas as coisas foram feitas, não é só o nosso Salvador, mas este Logos é o próprio Deus, é um ser divino tanto quanto Deus Pai na primeira pessoa da Trindade.
Podemos ver isso logo no início do seu evangelho. Ó, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Mas ele não só estava, o Verbo era Deus. Perceba que João está enfaticamente defendendo, afirmando e apresentando Jesus Cristo como Deus. Mistério da Trindade. Ok? Podemos ver isso também no versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Perceba que João vai trabalhar de forma muito explícita a divindade de Jesus Cristo. Para nós conservadores, ou para vocês, né, que estão ouvindo isso, talvez você diga, nossa, mas alguém questionaria a divindade de Jesus Cristo? Sim, está cheio de tradição, que eu vou chamá-la de herética, que negam não só a Trindade, a doutrina da Trindade, como negam categoricamente a divindade de Jesus Cristo. Para ele, Jesus Cristo não é Deus, mas é uma criatura, ok? Mas esta questão da divindade de Jesus Cristo é tão cara para a teologia de João que ele vai apresentar isso também por meio dos seus sinais. É muito comum na teologia de João nós falarmos, né? Os 7 sinais de João. Ou seja, nós estamos nos referindo aos 7 sinais miraculosos que Jesus Cristo fez, que autentica, afirma, baseia a sua divindade. Ou seja, cada uma dessas ações miraculosas, que nós chamamos na teologia de sinais, elas apontam para a divindade de Jesus Cristo. O próprio final do Evangelho de João vai dizer, né? Que estes sinais foram escritos para que, nas minhas palavras, estou parafraseando, para que a gente creia que ele é o Filho de Deus e crendo nós sejamos salvos. Elas apontam para a divindade de Jesus Cristo. E aí eu quero deixar uma atividade a vocês, tá? Gostaria que vocês olhassem para cada um desses textos, aos pregadores, e buscassem relacioná-los à afirmação, ou melhor, o exercício é o seguinte: imaginem que vocês tivessem que pregar esse texto como se eles fossem as provas definitivas de que Jesus Cristo é Deus. Como é que vocês fariam? Entendem a ideia? Por exemplo, ó, quando você vai para a questão da cura, quem é que poderia curar ou perdoar pecados? Você vai ter que pegar estes pontos de ligação e falar, tá vendo? Ó, isso aqui só Deus faria. Se Jesus Cristo fez, logo ele é Deus. Obviamente aqui não é uma aula de apologética, mas fica aqui uma atividade para que vocês pensem como é que estas curas ou estes sinais apontam para a nossa afirmação de que Jesus Cristo é sim Deus. Bom? Bom, vamos caminhar aqui. João 5, 18. Diz assim: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Perceba que João talvez seja um dos evangelhos que mais vai trabalhar a ideia da divindade de Jesus Cristo. Pelo menos de forma explícita, não narrativa. Ele está afirmando a nós. Um outro texto que eu acho muito interessante, né, nesta construção que João faz a respeito do Filho como sendo também Deus, é o texto de João 8:54 a 58, quando ele vai usar aquele termo carregado em seu sentido teológico, eu sou, ego eimi ou erro eimi, né? Diz assim o texto: respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Olha agora. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Se vocês forem buscar no Gênesis, vocês vão ver que Jesus está dizendo aqui,
que Abraão não viu a Deus na primeira pessoa, mas viu a Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. É o que ele está dizendo aqui, ó. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Ao que respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo que ele é o próprio Deus. Esse termo é um termo usado lá no Êxodo. Tanto é verdade que os seus ouvintes compreenderam que ele mesmo estava afirmando ser Deus, não Deus no sentido unicista da coisa, mas uma segunda pessoa, já construindo aqui a ideia da Trindade, deste mistério que nós chamamos de Trindade, né? Ele também é Deus. Por quê? Pela continuação, porque eles tentaram matá-lo atirando pedra nele. Eles pegaram pedras a fim de atirar em Jesus sobre a acusação do quê? De blasfêmia. Então, perceba que o próprio Jesus Cristo, segundo a narrativa, os escritos de João, assume que ele é sim Deus. Ok? Mas um dos temas que eu mais gosto aqui no Evangelho de João, não que seja mais importante, eu tenho um carinho muito especial por esta doutrina, por este tema que ele trabalha no seu Evangelho, que é a expiação substitutiva, ou seja, a ideia de que Jesus toma o nosso lugar. O inocente toma o lugar do culpado, para que o culpado seja inocentado pelos méritos ou pela transferência de culpa em Cristo Jesus. João 1,29 diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pergunto, por que Deus tira o pecado do mundo? Jesus Cristo. Existe uma substituição. Para você entender o que João está dizendo, você vai ter que se lembrar das leis cerimoniais do Antigo Testamento, dadas tanto no Êxodo quanto em Levítico. Por exemplo, quando alguém pecava, o que as pessoas tinham que fazer? Pegar lá um animalzinho, vamos pegar aqui a ideia do cordeiro, né? Sacrificá-lo, mas esse cordeiro tinha que ser imaculado, sem mancha, sem marca alguma, perfeito, para que este sangue deste animalzinho perfeito apagasse a ira de Deus. Na verdade, aquilo representava que a ira de Deus estava sendo derramada sobre aquele animalzinho e aquele animalzinho, ou seja, assumindo o nosso lugar, nos dava condição ou pelo menos cobria os nossos pecados. João está ligando aquela antiga prática religiosa à pessoa de Jesus Cristo. Está dizendo que aquilo apontava para o verdadeiro Cordeiro. Quem? Cristo Jesus. Entende a ideia? Isso vai se repetir ao longo de todo o seu evangelho. Quer ver? O 35 e 37 do capítulo 1. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Então perceba que existe aqui, lembrem-se, quem vai sistematizar isso e apresentar como doutrina é a teologia sistemática. Todavia, quem vai apresentar estes temas, ou até mesmo esses embriões doutrinários, é a teologia bíblica. Então, ele está apresentando o material, ou seja, a teologia bíblica está dizendo o seguinte, ó, João está relacionando isto a antigas práticas, como sendo algo cumprido. A gente vai ver muito isso, por exemplo, em Hebreus. Hebreus vai trabalhar muito esta ideia do cumprimento em Jesus Cristo, tá? Mas voltemos para cá. O que João está fazendo e nós, como teólogos bíblicos, precisamos estar atentos? Mostrando que Jesus Cristo é o cumprimento. Ok? João 10,14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. E eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. O próprio Jesus Cristo agora está também assumindo a ideia de uma substituição. Ele morre em nosso lugar, a fim de que os seus méritos sejam creditados a nós. Aquela ideia de que o que Adão não conseguiu fazer, ou seja, cumprir o primeiro pacto, obedecê-lo a fim de se manter em eternidade em paz com o seu Criador,
Jesus Cristo fez. Lembra de Gênesis 3,15? Deus promete, acho que a gente viu isso na primeira aula, né? Promete uma semente da mulher que reverteria esta situação? Pois bem, é o que Jesus aqui está dizendo. Ele veio em cumprimento de inúmeras promessas que vão se ampliando ao longo da revelação bíblica e cumpre. Dentre estas promessas, a ideia de dar a sua vida em resgate em favor de alguns, em favor de muitos. Tá bom? É a ideia da substituição penal. Então note que existe aqui, como eu já antecipei, a ideia de um cumprimento. Neste caso, da lei cerimonial. Ela apontava para aquilo que Cristo faria. E João, inspirado por Deus, olha aquela situação, olha o Filho de Deus, o Logos encarnado, e destina a ele o cumprimento. Diz que cumpriu-se nele, ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Perceba que existe aqui não só a progressividade da revelação, ou seja, a ampliação, aquilo que era embrionário toma forma maior na pessoa de Jesus Cristo, mas também, em certo sentido, ganha cumprimento. Lembra que nós falamos sobre isso na aula passada? Que a teologia do Novo Testamento nada mais é do que ou o cumprimento ou a elucidação e ampliação de promessas e profecias antigas. Podemos ver isso nesta questão. Um outro tema importantíssimo que aparece somente no Evangelho de João, pelo menos de forma explícita, é a ideia ou o tema do novo nascimento. Quando a gente vai para João capítulo 3, versículos de 1 a 7, o texto diz que havia entre os homens um fariseu chamado Nicodemos, um homem que era mestre, sabia muito, tanto que usa do seu conhecimento para afirmar que sabia que Jesus era alguém vindo da parte de Deus. E o motivo porque ninguém poderia fazer os sinais, perceba que ele acha que alguém que vem da parte de Deus pelos sinais, mas ele não reconhece, pelo menos nesse momento aqui, que Jesus Cristo é Deus ou o Filho de Deus. Mas olha que coisa interessante, ele dizendo que sabia aspecto intelectual pelas suas investigações, que Jesus Cristo era alguém vindo da parte de Deus, olha a resposta de Jesus a ele. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha que coisa curiosa, em entrelinhas ele está dizendo que Nicodemos não sabe de nada. E só quem pode ter acesso ao reino, a perceber, a ver o reino, é quem experimentou o que é um novo nascimento. Tá? Só para a gente ganhar tempo, sem entrar na discussão aqui do texto em si, que nos interessa é que João está apontando para um cumprimento. Muitas pessoas equivocadamente entendem a resposta de Nicodemos como sendo alguém um tanto quanto ingênuo, né? Estamos falando com alguém que era um dos maiorais dos doutores da lei, alguém que conhecia profundamente as profecias do Antigo Testamento. E é inadmissível para ele, pelo menos nos aspectos intelectuais, é que Jesus cumpria aqueles requisitos. Quais? Existia uma promessa no Antigo Testamento, em especial em Ezequiel 36, o único texto que vai juntar ou unir essas duas palavras, né? Água e espírito. Para ele era inconcebível aquilo que Jesus estava dizendo, que alguém deveria nascer desta profunda lavagem espiritual de uma troca de coração. Para ele, talvez isso não era algo, não sei se a palavra correta seria literal, né? Mas algo a ser realizado desta forma, né? Por quê, ó? Por que eu digo que é um cumprimento aqui? Quando a gente vai para esse texto, dizem algo interessante, né? Eles estavam sofrendo diversos juízos advindos de Deus porque eles continuavam idólatras, né? Fazendo com que inclusive o nome do seu Deus, do seu Criador, fosse profanado entre as nações em que eles estavam andando ou sendo espalhados, levados pelo próprio Deus. É esse o contexto. Aí vem assim a palavra do Senhor ao profeta dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações.
como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Falando da idolatria, da imoralidade do povo. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com quem a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pela terra, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram novamente o meu santo nome, pois ele se dizia: são estes os povos do Senhor? Porém tiveram de sair da terra dele, mas tive compaixão do meu nome. Ó casa de Israel, profanou entre as nações, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, então perceba que Deus está mostrando, está fazendo uma queixa pela boca do profeta ao seu povo. E aí ele diz no 22, dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Preste atenção, não é por amor de vós que faço isto, apontando para algo que ele faria no futuro, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. O que Deus faria? Vindicaria a santidade do seu nome, que foi profanada entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Como é que Deus faria isso? Tomar-vos-ei entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, Deus ia pegar o seu povo espalhado e traria para algum lugar. E assim, fazendo, aspergiria sobre eles água pura, a fim de purificá-los. Então perceba que existe uma ideia de uma purificação profunda que derribaria aquele ciclo vicioso. Eles estavam sendo castigados pela idolatria. Então Deus estava dizendo que ia pôr um fim nisso. Como? Por um profundo lavar regenerador, simbolizado aqui por esta aspersão de água pura. E quando isso acontecesse, eles ficariam puros dos seus ídolos. Mas não para por aqui. Deus ainda diz que daria a eles um coração novo. Tiraria um antigo coração e poria um coração novo. E dentro dele, olha o texto diz, um espírito novo. Tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. E poria dentro deles o seu espírito. E, pelo fato deste espírito agora habitar no coração deles, eles andariam nos seus estatutos. Conseguiriam guardar os seus juízos e observá-los. Então, qual era a promessa aqui no contexto de Ezequiel? Que aquele ciclo infindável, né? Porque veja, eles idolatravam, Deus os castigava. Seria posto fim. Como? Deus os lavaria profundamente com aquela água que, segundo o texto, seria aspergida sobre eles e com esta troca de coração. E quando fosse realizado, o próprio Espírito de Deus habitaria dentro deste ser humano. O único texto que vai trabalhar esses dois termos juntos é Ezequiel 36. Então, o que é um novo nascimento? Nada mais do que um profundo e regenerativo lavar do Espírito Santo que possibilita que agora este homem seja a habitação do Espírito de Deus. Então, perceba que, ainda que de forma embrionária ali em João, o que Jesus está dizendo? Que se alguém quisesse ver ou participar do reino de Deus, ele deveria sofrer isto aqui, que o texto de Ezequiel prometia. Então perceba que aquilo que havia sido prometido em Ezequiel 36, e muitos ainda não entendiam que aquilo significava, dentre eles Nicodemos, Jesus Cristo diz que a partir dele estas coisas seriam possíveis. Então perceba que o texto não só é explicado, ampliado, como encontra cumprimento em Jesus Cristo. Todos nós, crentes em Cristo Jesus, podemos dizer que nascemos de novo. Obviamente você precisa calçar isso nesta rica experiência, de um profundo lavar regenerador e de uma troca de coração, que vai reverberar em trocas de pensamento, de desejos, volições e emoção. Agora, se você sofreu isso, você nasceu de novo. Logo, aquele texto não só foi ampliado e explicado, mas também encontra cumprimento.
E quem diz isso é Jesus Cristo pelas penas de João. Bom, mas tem um outro texto, ou um outro tema que eu julgo ser extremamente importante também, tá? Segundo a teologia bíblica de João, que é a segurança da nossa salvação. João 5,24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá, não, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou, não é passará da morte para a vida. Vocês conseguem perceber aqui o tempo verbal? Isso demonstra a segurança da nossa salvação. Não tem como nós termos e perdermos, como se fosse um jogo, né? E aqui eu recorro aos aspectos linguísticos ou gramaticais. Por exemplo, esta palavrinha aqui, tem a vida eterna. Um verbo está no presente do indicativo ativo em terceira pessoa do plural. O que isso significa de forma muito simples? Que a ação, né, demonstrada aqui pelo verbo, acontece no momento da fala e tem a sua ação completa, algo concreto. Então a pessoa tem a vida eterna. Em que momento? No momento em que creu. Creu, ela foi selada, ela recebeu de Deus a vida eterna. E olha que interessante, a palavrinha passou é um verbo que está no perfeito do indicativo ativo de terceira pessoa. Então, o que é a ideia de grosso modo? Quando o verbo está no perfeito do indicativo, significa que esta ação do verbo aconteceu no passado. Como assim? Ele creu e, ao crer, ele recebeu de Deus a vida eterna. Logo, a morte, que era algo passado na sua vida, já não existe mais, porque ele passou para a vida. Então perceba que o texto está nos mostrando a segurança que nós temos na salvação. Por quê? Não só a aquisição da salvação, obviamente eu estou falando de uma perspectiva reformada, né? Uma perspectiva mais arminiana terá uma outra concepção e uma outra leitura disto, ok? Então perceba que o texto está dizendo que não só a aquisição, mas a própria manutenção, ela é fincada não na minha observância da lei, mas nos méritos de Cristo Jesus. E é isso que nós damos o nome de segurança da salvação. Podemos ver isso ainda no texto de João capítulo 6, 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Vem para a salvação. Jesus não o lançará. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca de todo, que eu não perca nenhum, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Quando o texto fala de ressuscitar no último dia, ele está falando do último estágio daquilo que chamamos de Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação, expresso em Romanos 8, 28 a 32, por exemplo. Então, olha o que o texto está dizendo. Independentemente das nossas possíveis divergências teológicas, né, que impõem sobre o texto o que a nossa tradição. Ele está dizendo que aquele que vem até ele, ele não lançará fora, mas antes ele os conduzirá, ele os levará até o último dia, porque ele o ressuscitará. É a sua obra substitutiva que garante a nossa ressurreição, não mais para a morte, mas para a vida. Nós não passaremos pela segunda morte. Ok? João 10, 22, 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Odiavam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Olha o que Jesus responde. Já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, falando dos milagres, das curas, dos sinais. Mas vós não credes, e o motivo é porque não sois minhas ovelhas. Aqui também poderia ser tratada a doutrina da eleição, mas eu preferi não trabalhar nesse momento. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa palavrinha aqui, esse verbo, também está no presente do indicativo ativo. Ou seja, o Senhor dá
no momento da fala, no momento que nós cremos. Se ele dá, ele não tira. Essas são as suas próprias palavras. Então, resumindo, meus irmãos, vimos aqui, né, de forma rápida, porque o nosso tempo voa, a ideia do Logos de Deus, da encarnação deste Logos, da divindade deste Logos, ou de Jesus Cristo, da expiação substitutiva, ou seja, Jesus tomando nosso lugar, o novo nascimento e a segurança da salvação. Isso, de certa forma, faz menção a um reino, né, sendo inaugurado. Todos esses temas aqui, Logos de Deus, a encarnação do Logos, a divindade do Logos, a expiação substitutiva, o novo nascimento, a segurança da salvação, apontam para uma chegada do reino. Lembra que eu trouxe isso na aula passada, né? Ou seja, cada um desses aspectos encontraria cumprimento na chegada do reino. E se nós juntarmos isso, porque isto é a teologia bíblica, nós veremos que está implícito a ideia de que o reino de Deus chegou. Eu vou me apropriar de um texto que não faz parte dos escritos joaninos, só para que fique mais claro o que eu estou tentando apresentar a vocês. Depois a gente volta para o texto de João. É o texto de Mateus 11, do 3 ao 5. Olha que coisa interessantíssima. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, ele já estava preso, né? Ele mandou por seus discípulos a seguinte pergunta a Jesus: És tu aquele que estava para vir, o Messias, ou havemos de esperar outro? Olha a resposta de Jesus: Ide e anunciai a João o que vocês estão ouvindo e vendo. E o que eles estavam ouvindo e vendo? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Percebam que a resposta de Jesus foi o seguinte: o reino chegou. Por quê? Porque estas coisas apontavam para a chegada do reino. Então não precisa esperar. Quando o Messias chegar, que sou eu, o reino inaugurou-se. É que eles carregavam a concepção de um reino político. Lembram-se disso? Que Jesus viria e colocaria o império romano de uma vez por todas abaixo e devolveria todo aquele status quo antigo do povo judeu. Não é isso. Mas o texto está nos mostrando aqui a própria resposta de Jesus. Ele está com dúvida se ele é o que nós temos que esperar ou se vai vir outro? Olha a resposta de Jesus. Bom, e olha o que Isaías, para complementar mais ainda, Isaías 53 diz, né, a partir do 4, existia uma promessa, que eu poderia usar outros, Isaías 61, mas vamos pegar essa aqui, o 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Perceba que existia aqui uma promessa, uma profecia, de que algo aconteceria quando este servo, o homem de dores, chegasse, né? Ou seja, que as pessoas seriam curadas, ele levaria as enfermidades e assim por diante. Aí o texto vai dizer que ele foi oprimido e humilhado e não abria a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado e da sua linhagem quem dela cogitou. Pergunto, quem é este cordeiro que não abre a boca, que levaria sobre si as nossas dores e enfermidades? Jesus Cristo. E é justamente por isso, agora eu volto a João. E quando ele vê Jesus, ele diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obviamente, daria inúmeras discussões aqui, porque alguns literalistas, né, diriam que cadê então esta cura de todas as enfermidades? É a atenção do já, mas ainda não. Tá? Ele veio primeiro para curar a maior das nossas enfermidades, que é a incredulidade ou a morte espiritual. Bom, João 10,14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me seguem ou conhecem a mim.
Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Perceba que existe a ideia não só do cumprimento, ou da ampliação e do cumprimento, né? Mas também da chegada do reino de Deus. Quer ver um outro exemplo? Quando a gente vai para Números 21, versículo 4, ou a partir do 4. Eu acho que vocês se lembram desse texto, né? Que o povo começa a murmurar no deserto, falar contra Deus. Então Deus faz o quê? Manda um monte de serpente a fim de picá-los, né? Serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E ao mordê-los, eles chegavam a óbito. O que Moisés faz? Intercede pelo povo. Pede que o Senhor não fizesse isso a eles. Aí o que Deus ordena a Moisés? Ele faça uma serpente, coloque sobre uma haste e a levante. E quem olhasse para esta serpente voltaria a viver, não morreria. Então, olha que cena aqui icônica, né? O povo havia sido mordido pela serpente e estava definhando. Aí Moisés intercede pelo povo, Deus concede a graça e a misericórdia. Como? Levantando sobre uma haste uma serpente. Quem olhasse para esta haste, ainda que estivesse morrendo, voltaria a viver. Ou seja, o povo precisaria crer que somente ao olhar para aquela serpente pendurada num madeiro, numa haste, eles teriam não só os seus pecados, porque isso era fruto do juízo de Deus, né? Perdoados, mas eles poderiam voltar a viver. Olha que coisa curiosa, o cumprimento disto e a ampliação daquilo que era simbólico ou sombra, lá em Números. Quando a gente vai para João 3, um texto muito conhecido, né? Do 13 ao 15, o texto diz assim: depois daquele diálogo, né, entre Jesus e Nicodemos. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E porque ele está perguntando, né? Porque ele estava explicando a ideia do novo nascimento e aqui ele está explicando como que isso poderia acontecer. Se é novo nascimento é porque nós estávamos ou estamos mortos. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Perceba que aquela serpente no deserto era apenas uma sombra, algo embrionário, que apontava o seu cumprimento maior na cruz do Calvário. E aqui teríamos inúmeras implicações. Perceba que o povo no deserto não teve que fazer nada, apenas crer, e era suficiente eles olharem para a serpente no madeiro e todos os seus problemas seriam solucionados, problemas concernentes à sua morte e ao pecado que eles cometeram contra Deus, a murmuração. Ou seja, não só o perdão, como também a, a transferência da morte para a vida estava somente relacionada a crer que aquilo era suficiente. Quando a gente vai para a cruz do Calvário, esta é a mensagem. E salvação é pela fé. E fé. E a obra de Cristo Jesus, seu pendurar do madeiro, é suficiente para que eu saia de um estado de morte para um estado de vida. Para que eu saia de um estado de culpabilidade, de juízo, para um estado de passividade com meu Senhor. Perceba que está acontecendo aqui o cumprimento de uma antiga passagem ou de uma sombra que apontava para uma realidade muito maior. Ou seja, além de um cumprimento, está tendo uma ampliação do que aconteceu ou que aconteceria, né, nos tempos de Jesus. Tá bom? Tudo isso para dizer, meus irmãos, que, desculpem, corri bastante hoje aqui porque até passei alguns minutos aqui do previsto, né? Muita coisa, mas para dizer, para que vocês vissem na prática o que é ou como fazemos teologia bíblica, né? Esta reconstrução progressiva de temas que vão elucidando, esclarecendo, se concretizando no Novo Testamento. Em especial, juntando todas essas coisas, a ideia da chegada do reino de Deus. Tá bom? Próxima aula, então, nós vamos falar sobre a teologia bíblica das cartas joaninas, tá? Então, nós vamos falar sobre a quarta aula e, depois dessa, se Deus permitir,
nós vamos falar sobre os escritos apocalípticos, tá bom? Bom, aqui nós então encerramos a nossa aula. Espero que você assista, reveja essas aulas, discuta comigo, né, no bom sentido da coisa, concorde ou discorde, mas que você cresça, tá bom? Nesta pluralidade de ideias. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.